Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou a Stephanie e este é o Atípicos, porque ser diferente é normal. Eu gostaria de agradecer as pessoas que têm assistido, têm curtido e compartilhado o nosso conteúdo, também se inscrito aqui no canal. Estou agradecendo porque eu acabo encontrando muitas vezes as pessoas aqui na rua, aqui na minha cidade, o pessoal vem com muito carinho, pessoas às vezes que eu nem conheço, né? E acabam vindo me parabenizar por esse trabalho. E eu não poderia deixar de agradecer a Deus, né? Por estar permitindo esse estúdio maravilhoso, né? E esse trabalho que é feito por um grupo também, e que eu estou podendo estar apresentando para vocês, que é poder estar ajudando também as famílias neurodivergentes, né? Não só família neurodivergentes, porque às vezes a gente acaba tratando assuntos aqui que as famílias que não, mesmo não tendo crianças neurodivergentes, acabam gostando, né? E ajudando as famílias. E hoje aqui no estúdio eu vou estar recebendo o pessoal da Ecovale, mais uma dobradinha, né? A dona Zenilda Esser, né? Que é a presidente da Ecovale, e a Júlia Kegler, que é a fisioterapeuta. Sejam bem-vindas, meninas. Muito obrigada, Stephanie. Obrigada, né, pela oportunidade da Ecovale estar aqui representada hoje novamente. Obrigada, Stephanie. É uma honra estar aqui contigo. E a Ecovale, então, pela segunda vez, né? Coisa boa. Segunda vez. Espero ter muito mais ainda conteúdo aí. Espero que também a gente consiga ficar bastante tempo, né? Porque, querendo ou não, o assunto é bem complexo. Falar sobre neurodivergências, né? Tem transtornos, tem várias coisas que norteiam esse assunto também. E quanto mais o ser humano caminha, mais a gente acaba evoluindo, mais a gente acaba se descobrindo, e isso que é o interessante. A gente se aceitar, se amar, se validar e também entender como funciona, para também a gente conseguir, né, tá caminhando para um resultado melhor, né, para os filhos, para a gente mesmo, né. Eu também queria citar e agradecer vocês aqui, né, pessoalmente também, pelo apoio também com o projeto Mães e Vozes, meu e da Simone, que a gente faz esse evento todo mês, né, ó, tá aparecendo aqui na nossa tela. Todo mês a gente faz um evento para as mãezinhas, né, para elas estarem vendo, cuidar delas, porque quando a gente fala de cuidado com o ser humano, né, a gente tem que pensar na gente, como que a gente tá, para a gente poder cuidar de uma outra pessoa, né? E é isso que a gente promove lá na Mães e Vozes. E eu queria agradecer que vocês sempre têm um carinho de mandar alguém representando todo evento, né? Sim. Ou uma mãe, né? Ou alguém que trabalha para você, né? Para estar também ajudando o nosso projeto lá do Mães e Vozes, né? E para começar, vamos conhecer um pouquinho melhor vocês duas? Vamos lá? Vamos. Né? Quem quer começar a falar? Quem quer se apresentar? Porque, eu vou dizer, né, pessoal de casa, eu sou mãezinha lá na Ecovale também, né? O meu filho faz a ecoterapia, né? Mas pode ser que alguém não conheça vocês, então vamos começar com a apresentação, acho. Quem quer começar primeiro? Posso começar, presidente, então. Vamos lá. Então, me chamo Zenilda, né, como você já falou. Uhum. Eu sou mãe de tenho 3 filhos, né? O Odair, a Daniele e o Osni Júnior, que foi que me trouxe para esse mundo atípico, né? E que eu agradeço a Deus, assim, por tanto de evolução, de conhecimento na minha vida pessoal que eu tive desde que eu entrei para esse mundo. Desde que eu comecei a viver essa parte do mundo, né, das deficiências, das atipicidades na minha vida. Enquanto que a gente olha de fora é uma coisa, mas quando a gente vive é outra. Então, né, ele hoje está com 32 anos, então eu já tenho uma caminhada, né, nesse mundo. E eu estou na Ecovale desde 2019. Assumi a presidência em 2023. Iniciei, né, só sendo uma mãe de um praticante. Aí quando
a dona Ivonete deixou a presidência, né, por já ter cumprido os 2 mandatos dela. Eu fui convidada e as pessoas que estavam envolvidas na associação naquela época não foi uma vontade minha, né? Foi as pessoas, não, olha, acho que tem que ser você, porque você está, né, sempre envolvida e tal. Resolvi abraçar essa causa e já estou aí agora no meu 2º mandato e espero poder continuar trabalhando e ajudando muitas outras famílias neste mundo, né? Que a gente vive dos nossos filhos atípicos. Sim, eu sou suspeita a falar, mas eu, né, digo de coração aberto e eu amo estar lá, né? Nem sempre eu consigo ir, às vezes é o Baldo que vai, meu marido, né? Mas eu amo estar lá, então eu sei que vocês fazem tudo com muito carinho, né? A gente consegue sentir isso, sabe? Sim, é um trabalho que realmente encanta. Que nem eu sempre digo, eu entrei na Ecovale pelo meu filho, hoje eu estou pela causa. Né? Que eu vejo, a gente recebe assim o relato, o depoimento de tantas famílias e vê, né? A Júlia pode falar, aquela que atende as crianças, né, diretamente, a diferença que isso faz na vida da criança, né, do praticante e, consequentemente, na vida das famílias, né? Porque a gente vendo os nossos filhos estando bem, a gente está bem também, né? Com certeza. Vamos conhecer um pouquinho a Júlia, então? Então, eu sou a Júlia, sou nascida em Sobradinho, no Rio Grande do Sul. Me formei lá em Santa Cruz, né, fisioterapeuta. Vim para Rio do Sul em 2011, junto com o Daniel, meu marido, né? Eu pensei que tu ia dizer junto com a enchente. Né? Foi. Cheguei um pouquinho antes da enchente. A enchente veio logo depois. Que foi, né, uma das enchentes maiores que a gente teve aqui na nossa cidade. Isso. E aí, trabalhei numa clínica durante 10 anos. Tive a minha filha. Aí, então, depois que a Liz nasceu, hoje ela está com 3 aninhos, eu segui só com os atendimentos a domicílio e os atendimentos na ecoterapia, onde estou até hoje. E a parte da fisioterapia, né? Que tu se identificou foi dentro da ecoterapia. Foi, então, quando eu vim para essa clínica que eu trabalhei, já era para trabalhar na área da neuro, né? Da neurofuncional. Não foi por escolha minha, era o que estava precisando na clínica naquele momento. A gente brinca que a neuro escolhe a gente em alguma hora, né? Dificilmente alguém escolhe essa. É uma área mais difícil, assim, né? Sim. Então, trabalhei durante 10 anos ali, fiz a minha pós-graduação nessa área. Eu fui conhecendo os pacientes, atendendo a domicílio, cheguei até na casa da dona Ivonete por causa da fisioterapia, né? Fui lá atender o seu José. E aí lá, ela que me chamou para fazer o curso, ela queria começar alguma coisa aqui, então, da ecoterapia. E foi ali que tudo começou, eu atendendo o seu José lá na casa, a gente começou a conversar sobre isso, né? Aí veio a ideia da Ecovale, no início teve até um outro nome, que agora eu não me lembro. Mas você estava lá no comecinho, quem que é a dona Ivonete? Até a Zenilda comentou antes também, né? Quem é ela? A dona Ivonete Sens, ela é esposa do seu José Carlos, né? Em 2017, o seu José teve um AVC. Ele era jovem, né? 40 e poucos anos, quando ele teve esse AVC. Foi um AVC numa área bem complicada, assim, do cérebro. E aí ele ficou com uma sequela muito grande. Certo. Então ele perdeu todos os movimentos do corpo, né? Ficou acamado. Mas a família, assim, sempre foi em busca de tudo que podia fazer por ele, né? Então, eu cheguei lá em 2018. Ele já estava com quase um ano do AVC acontecido, né? E ele sempre muito atrás de o que pudesse fazer por ele. Eles levavam, né? E foi na época a fono dele que perguntou se eles já tinham ouvido falar de ecoterapia. E indicou para ela ir atrás, porque era uma coisa que o seu José gostava muito, né? Já era do meio dele, cavalo, rodeio, essas coisas ele gostava muito. Aí a dona Ivonete começou a procurar sobre isso, né? Então procurou a PAI do Rio do Sul, mas a PAI só atende crianças, adolescentes, né? Certo. Tinha um outro lugar que fazia ecoterapia aqui também, mas também não aceitou ele. Tentou Blumenau, tentou Lages. Ela foi conseguir Camboriú. Um lugar para atendê-lo, né? Então, eles levavam ele no carro, segurando a cabeça dele, porque ele não tem controle cervical, né? Então, tu imagina uma viagem de horas para chegar em Camboriú, fazer uma sessão de 15 minutos, que era o que eles conseguiam manter ele em cima do cavalo.
Isso ela fazia toda semana. Né? Não que eu saiba o que é, mas consigo imaginar que nós também fizemos algum tempo de terapia pro meu mais velho, né? Fora. Né? Uhum. E aí eles faziam isso toda semana, né? E aí começou a ficar complicado. Dependia dela, de mais um filho para ir junto, ou mais alguém para ajudar com ele, né? Valores também, né? Sim, porque todo o gasto. Mais que a família tenha condições, mas mesmo assim... envolve muita coisa, né? Envolve muitas coisas. E aí ela começou a conversar com o pessoal daqui, né? Meu Deus, a gente precisa trazer isso para cá. Então, inicialmente, ela trouxe aquela equipe que atendia ele em Camboriú, veio para cá. Olha que interessante. Ela conseguiu um espaço aqui emprestado. Esse primeiro lugar foi lá no Cobras, né? E a equipe vinha atender ali um dia. Era um dia da semana. Eu estava na clínica ainda, então ela conversou comigo. Oferece para o pessoal lá. Várias famílias se interessaram. E eu acho que no primeiro dia de atendimento a agenda já estava cheia, assim, né? Já foi um dia cheio de atendimentos. E aí, por um tempo, ficou essa equipe vindo de lá até aqui. Mas isso envolvia muito custo também, né? Ela pagava os profissionais para virem para cá. Pagava o dia deles e a Ecovale não tinha recurso nenhum ainda, né? E também não era cobrado nada das famílias naquela época, né? Então teve que tomar um novo rumo, né? Não dava mais para ficar daquele jeito. Então ela conversou comigo, me ofereceu para ir para Brasília fazer o curso de ecoterapia lá na Ande Brasil. Isso já era fevereiro do ano seguinte, 2019. Aí eu fui para lá, fiz o curso. Em seguida o João, que é o filho deles, né? Foi para lá fazer o curso de equitação. E a Gabriela, que já trabalhava numa ecoterapia antes, já tinha anos de experiência, foi convidada então para formar essa primeira equipe nossa aqui mesmo, né? Da cidade e começar os atendimentos. E aí isso foi formado naquele mês de fevereiro, março ali de 2019. A gente ainda fez algum atendimento lá no Cobras e depois a gente foi lá para o sítio do Seu Eládio, no Taboão. E para quem está assistindo agora em casa, né, que não sabe o que é e como funciona uma ecoterapia, o que precisa ter para ser uma ecoterapia? Sim. Precisa primeiramente de uma equipe, né? A equipe mínima que a gente fala, que é uma fisioterapeuta, uma psicóloga e um equitador. Né? Pode ter ainda outros profissionais da área da saúde ou da educação, então pedagogos, professor de educação física, pode ter fono, pode ter TO, mas a equipe mínima é aquela dali, né? Fisio, psicóloga e o equitador. Precisa de cavalos, precisa de um espaço, às vezes um espaço coberto, né? Para dia de muito sol, para dia de chuva. E tudo isso vocês têm lá, né? Como que é o espaço de vocês lá? Hoje a gente tem. Já, né? Porque querendo ou não, né? Lá do iniciozinho, né? Sim. Vocês passaram por muitas coisas. Hoje faz 6 anos, é isso? Que vocês têm a Ecovale, né? Sim. Hoje faz 6 anos, né? E hoje vocês têm um espaço que é coberto. Isso, a gente tem O que ele oferece? A gente tem uma pista de areia, né, grande. A gente tem um corredor coberto. E a gente tem toda a área ao redor ali. Tem um bosque, tem o pasto onde os cavalos ficam, que é bem pertinho, né, com lagoa. Então, assim, a gente precisa de solos diferentes. Então, tem areia, tem grama, tem o pó de brita, tem a estrada de chão. Tem subida e descida, tem o plano, então tudo isso a gente isso tem. Gera vários aprendizados, né? Isso. Para a criança, né? Para quem está em casa, talvez entender um pouco o trabalho que não conhece, né? Essa semana o Augusto veio, né? Com uma atividade entregue, a professora me mostrou, né? Sim. Posso falar o nome da professora? Pode. A Júlia. Ela me mostrou, né, as folhinhas e foi trabalhado com ele. Grande, pequeno, curto, comprido. Isso. Né? E engraçado que ele gravou muito facilmente. E isso se atribui ao estilo da terapia também. Isso. Né? Porque é feito muito, além do que é ensinado, assim, ele está tocando, ele está presente, é bem
É bem, assim, bem profundo, né? A terapia, como é trabalhada, né? Na ecoterapia. É diferente do que tu tá numa sala, né? Então, a gente já tenta aproveitar o que a natureza está oferecendo. A gente usa também jogos e outros brinquedos, né? Mas a gente sempre procura utilizar o que de diferente eles vão ter ali, né? Por estar ao ar livre, por estar na natureza, né? E isso desperta muita curiosidade deles também. A gente pediu para ele procura. A criança naturalmente ela é, né, Júlia? Curiosa, né? E aí a gente já fala antes, né? Hoje a gente vai procurar isso, vai procurar aquilo. Isso eles já ficam... O Augusto gosta do tesouro. Ele adora achar, né? Do tesouro. Vão procurar o tesouro escondido. E aí ele já fica feliz que vai achar o tesouro. Às vezes o tesouro é isso, é uma folhinha, né? É isso que encanta na ecoterapia, porque é algo diferente do que a maioria das crianças estão acostumadas, né? Com muitas terapias em sala, né? Então, lá na ecoterapia, eles têm o mundo, né? No espaço aberto, em contato com o animal, contato com a natureza, ao mesmo tempo a interação com a equipe. Então, isso traz diversos, né, estímulos diferentes para a criança, né? Muita gente pensa que a ecoterapia é só colocar crianças em cima do cavalo e sair andando. Se fosse só isso, né, Júlia, já seria muita coisa, que não é só, né? Porque cada passo do cavalo traz muitos estímulos conexões cerebrais, né, e físicos para a criança, mas tem toda a parte terapêutica envolvida ali também, né? Então é isso que encanta e que a gente vê muitos dos praticantes dizem, olha, a eco é a terapia que eu mais gosto, sabe? Então, e na verdade é bom para todas as idades, assim, tem algumas contraindicações também, né? Sim. Mas é muito importante que nem pro Augusto eu tenho 3 aninhos, e vocês começam nessa idade mais ou menos, né? E é uma janela de oportunidade que tem, aberta. Então, assim, tudo que ele pode aprender naquele momento ali, né? E as conexões também cerebrais, né? Os neurotransmissores trabalhando também ali. Isso tudo ajuda muito ele lá na frente, né? Porque certeza. Tudo que ele pega agora, né? Lá na frente vai ser melhor, né? Isso. É tudo trabalhado pensando na vida diária de cada praticante, né? As nossas atividades ali pensando nisso, né? O que vai refletir no dia a dia da criança, né? Sim. E a gente atende a partir dos 2 anos, então é uma idade muito preciosa, assim, né? Tudo que eles aprendem, eles absorvem, são esponjinhas, né? Sim. Então eles aprendem muita coisa nessa fase. E aí não tem limite da idade, né? Sim. A gente tem limite ali pelos projetos, né? Nos projetos que a gente atende, são crianças e adolescentes, mas assim, para a ecoterapia pode ser atendido adultos, idosos. No caso ali, a Ecovale, o projeto é para crianças também neurodivergentes, né? Isso. Isso, A gente tem o projeto que é pelo FIA, né, municipal aqui de Rio do Sul. Então, esse atende, né, de 2 anos, como é o caso, né, do que é indicado, né, para poder iniciar a prática da ecoterapia até os 17 anos, dentro desse projeto, né, que é de criança e adolescente. Mas, né, nada impede de em outros projetos a gente estar atendendo de maior idade. E isso já tem uma grande demanda também, né? Temos. Porque, assim, né, eu comecei faz pouco tempo, né, mas eu lembro que eu fui visitar algumas vezes antes, né? Ficou na lista de espera algum tempo, tempão, né? Mas valeu a pena, assim, né? Porque eu sei que é muito valioso cada momento que ele tá lá, né? Com a equipe, né? Então, mas cresceu bastante, né? Eu acho que vocês conseguiram outros projetos e cresceu bastante também a lista de pessoas atendidas. Isso, esse ano a gente conseguiu, até a gente conversou porque tinha muitos praticantes assim, que já estavam há 1 ano, há 1 ano e meio, quase 2 anos na prática da ecoterapia, e tiveram uma evolução muito grande, assim, que passaram, tipo assim, da ecoterapia, podendo estar iniciando na parte de equitação, né, onde eles mesmos conduzem o cavalo sozinho, não necessitando da equipe estar toda, né, auxiliando durante a sessão. Então, a gente conversou, a gente selecionou, né, esses praticantes que já tiveram esse passo, né, de evolução e estamos trabalhando com atendimentos em grupos de 4 e até 5 praticantes, né, no mesmo horário,
para a gente conseguir, a gente não precisou dispensar, Sim. né? Porque os projetos, eles são assim, você atende 1 ano aquela criança, daí você dá alta para aquela criança e coloca outras, né? Que estão em lista de espera. Mas é muito difícil, né? Quando as mães já vêm, tá terminando o projeto, meu filho vai continuar. E as crianças mesmo, né? Naquela ansiedade, naquela ânsia de querer continuar a prática. Sim. Então, a gente conversou, a gente montou essas equipes, né? De equitação, que a equipe, né? Toda está junto, prestando todos os atendimentos, mas que a gente consegue atender mais crianças no mesmo horário. E isso, a gente conseguiu abrir a agenda, né? Para mais 2 turmas. Então, agora a gente está com mais de 60 atendimentos semanais. Né? Bastante. É bastante gente. E temos gente ainda na lista de espera, né? Mas a lista quase que zerou, mas agora já tem, né? Porque querendo ou não, quanto mais diário, pessoas... é quase que diários, né? Pessoas entrando em contato, pedindo vaga. E também, quanto mais pessoas tem, mais pessoas divulgam. Isso, vai, né? O trabalho vai sendo mais divulgado, né? E é bem interessante que agora também tem sido mais divulgado, né? Com as que vocês fazem 4 ações por ano. Tem rifa, pedágio, pastelada e feijoada, que daqui a pouco a gente vai conversar sobre, né? Sim. Então, fazendo essas ações, acaba também movimentando o pessoal na cidade, na região, aqui também do Alto Vale, né? Porque a gente tem um auxílio, né, dos projetos, temos um projeto, então, pelo FIA, certo. Temos um auxílio da Prefeitura aqui de Rio do Sul e também da Prefeitura de Agronômica, mas que não cobrem, né, todos os custos desses atendimentos. Sim. Então, até porque não são baratos, né? Não. A gente tem, né, uma equipe, né, de 5 profissionais, a gente tem 7 animais, né, no plantel. Sim. E que cavalo também não é um animal barato, né, de se manter, né, que a gente prisa muito também, assim, pelos cuidados, né, dos animais, né, sempre mantendo eles bem cuidados, com exames, com vacinas, com tudo, né, isso tudo demanda de recursos, né. Sim. Então, a gente fica sempre complementando o que a gente, né, não recebe do poder público com as nossas ações durante o ano. Então, falamos tudo sobre a Ecovale, como começou, né, a dona Ivonete, e ela ficou muito tempo no projeto com vocês? Ela ficou, né, que agora ela tá cuidando da saúde mais, assim, né? Sim, ela fundou a Ecovale e aí já assumiu na primeira presidência ali, né? Junto com toda a diretoria, mas ela de presidente. Ela ficou 2 mandatos, eu acho que ela foi isso. Ficou 2 mandatos, então 4 anos, né? E aí, depois aí ela tinha outras coisas para tomar conta, né? E daí você assumiu. Isso. Daí já é o segundo ano que você está? Isso, eu estou no primeiro ano do 2º mandato agora, né? Eu não participei da fundação da Ecovale, né, que foi fundada lá em fevereiro, mas um dia eu estando em casa ouvi na rádio a dona Ivonete fazendo o sorteio de uma ação, né, que eles tinham de uma televisão até, né, do programa do Chico Santos, sorteando a TV e eu ouvindo e nossa, aquilo foi um acalento no meu coração, porque né, quando meu filho era menor, eu levava ele a Blumenau fazer ecoterapia lá e sabia, né, do trabalho quanto isso né, precioso. É precioso, né, para eles. E aí tomei conhecimento ali, né, era mês de abril, né, de que estava existindo, que tinha uma ecoterapia em Rio do Sul e fui logo já procurar ela. E desde então já me engajei na causa, né, e sempre participando. Daí no segundo, né, como já estava naquela época a diretoria montada, mas depois de 2 anos teve alguma troca de alguns membros, já entrei na diretoria também, junto, né, com a dona Ivonete, a gente sempre trabalhou junto. Então, e agora estou no 2º mandato. Que legal, história maravilhosa de vocês. E o Mauro Esser também é equitadoreissa. Isso, é equitador. Ele e a Silvia, né, estiveram aqui no outro momento, né, falando também sobre as aulas em si também, como é que é. Eles fazem parte de uma equipe. Isso. Hoje, no momento, vocês estão com 2 equipes? Isso, a gente tem 2 equipes, né. Nós temos 5 profissionais hoje, né, na associação. Então, são 2 fisioterapeutas, uma psicóloga, um equitador e mais o auxiliar guia, né, que faz praticamente as mesmas funções do equitador.
Então, tem 2 dias por semana que as 2 equipes trabalham juntas no mesmo dia. E na sexta-feira, daí apenas uma equipe atende uma turma. E é no horário da manhã, né, que vocês fazem esses atendimentos? É durante o dia todo. Terça-feira é o dia todo, as 2 equipes trabalhando. Na quinta-feira, o dia todo, as 2 equipes trabalhando. E na sexta-feira, uma equipe trabalha o dia todo também. Nossa, bem interessante. Sim. E a fisioterapia, né? O que ela pode estar ajudando em si para a criança e junto, né? O que faz a fisioterapeuta dentro dessa tríade que é o fisioterapeuta, a psicóloga e o equitador. Sim. Então, a gente vai participar desde que a criança chega lá para a primeira avaliação, né? Então, o fisioterapeuta, junto com a psicóloga, faz a primeira entrevista com os pais da criança. Tem toda a parte da documentação, né? Então, precisa vir uma requisição do médico, né? Tem que vir um pedido médico, já junto indicando a ecoterapia. A gente vai fazer essa avaliação, ver se a criança está apta também para a prática da ecoterapia. Depois disso, a gente planeja, faz um plano de tratamento, né, junto com toda a equipe, participa o equitador, a psicóloga e a físio junto, decidindo que objetivos que a gente tem com aquela criança. Depois disso, a gente participa da escolha do cavalo. Nós temos hoje 7 cavalos, então cada um tem as suas particularidades, né? Sim. Às vezes a gente quer um cavalo mais calmo, às vezes a gente quer um cavalo mais rapidinho quando no andar. Então, participa disso, participa da escolha da montaria, que também vai fazer diferença, né? A gente pode usar só a manta em cima do cavalo. Então, a criança sente melhor o movimento, mas fica mais solta. Então, vai provocar mais desequilíbrios. Ou a gente escolhe usar a sela, que tem o estribo, tem um apoiozinho para o pé, mas exige mais força nas pernas, por exemplo, mas dá um ajuste melhor de postura. E aí, depois disso, a gente planeja a atividade que vai ser feita em cada sessão, no dia, né? De acordo com aqueles objetivos que a gente planejou lá no início. E participa da sessão toda, né? O fisioterapeuta, então, do atendimento em si da criança. Tem a psicóloga também, que vai fazer mais essa parte de acolhimento da criança. Muitas chegam lá com medo, né? Às vezes nunca viram ou chegaram perto de um cavalo. Não é a mesma coisa que tu ter um animal pequenininho, né? Fofinho. Eu tô até rindo, porque às vezes até os pais têm medo, sabe? Na minha primeira vez lá, gente, eu só fiquei de longinho, assim, né? E aí, por isso que a gente tem que ter a psicóloga ali junto. Ela que vai fazer esse intermédio ali, né? Da criança com o cavalo. Às vezes não monta no primeiro dia, porque não chega nem perto. Imagina sentar em cima do cavalo, né? Então, tem todo esse processo, que a psicóloga é muito importante. E aí depois disso também participa sempre junto com a gente em cada sessão e com as demandas que cada criança vem, cada família vem, tudo é atendido lá, né? E faz tempo que você é formada, Júlia? Eu me formei em 2006, 19 anos de fisioterapia, E naquela época não era tão falado, né? Essa questão da ecoterapia, das neurodivergências, não era, né? Eu lembro da minha, também me formei em 2005 em letras, né? Eu sou professora. Não, mudou muita coisa. Na minha formação, eu não tive nada de ecoterapia. Eu nem ouvi falar da palavra autismo, por exemplo, na minha formação, isso muito tempo depois, né? E muda muito. E mesmo ali na Ecovale, tu vê, a gente começou em 2019, as crianças eram, na sua maioria, com paralisia cerebral, né? Olha só. E aí, vindo agora esses projetos novos, a gente deve estar com mais de 80% agora são autistas, né? São crianças com autismo. Ou paralisia cerebral, e o autismo vem como comorbidade também, né? Mas a maioria, então, tá mudando, né? E é a passo lento, né? A humanidade vai evoluindo, vão evoluindo as coisas também que a gente vai descobrindo, né? Agora tem muito também uma fala sobre a alta habilidade. Agora está bem alta, né? O pessoal está comentando bastante sobre a alta habilidade. E a prática da ecoterapia também, né? Vai estar ajudando essas crianças também, né? O que a ecoterapia promove para uma criança depois que ela... Eu vejo no Augusto, né? Eu falo com propriedade, porque o Augusto mudou bastante. E tem mudado toda semana, assim, é um aprendizado, né?
E realmente a gente sente que as terapias fazem diferença, porque tu começa a notar evoluções pequenas, né? Mas para o pai que tá ali, né, Zenilda? Né, Zenilda? É o pai que tá ali, ele tá vendo, né? Cada movimento, né? O Dair, que é o teu menino, é isso? O meu é o Júnior. O Júnior, né? Toda a prática que ele vai, né? Provavelmente quando ele volta, tu já vê que, nossa, para ele foi várias coisas trabalhadas, nem só o aprendizado, né? Porque tu chega lá, é uma paz também, o cavalo, ele também, parece que ele sente, né, a 3 metros, é isso? O Mauro falou até aqui, né? Isso, que ele sente a batida do coração. Então, e tudo isso ele vai ajudando também a criança a tirar essas ansiedades, esse medo, tudo, né? Isso. Tem comprovação já de todos os benefícios da ecoterapia, né? Sim. Então, são benefícios motores, físicos, psíquicos. Olha só. É bastante coisa, assim. Eu posso te falar mais da minha área, então, né? O cavalo, ele tem o movimento tridimensional, que a gente sempre fala, né? É o único jeito que a gente consegue ter. Até tem alguns simuladores, mas não se compara com o animal, com o movimento que o animal em si faz. E a criança, quando está montada, está recebendo toda essa movimentação. E o corpo precisa responder de alguma forma, né? São estímulos que estão chegando naquele cérebro e o cérebro precisa responder em forma de movimento, seja ajuste postural, seja querer levantar a mão para pegar alguma coisa, seja se segurar para não cair do cavalo. De algum jeito ele vai responder. Então aquilo ali traz ganhos motores, né? Traz ganho de equilíbrio, traz ganho de coordenação motora. Tudo isso a gente consegue ver lá, né? E fora isso tem a questão da sociabilidade, né? A criança chega lá, é um cavalo, mais 3 pessoas que ela tem que administrar, né? Sim, isso é muito importante, assim, digo até para o autismo, né? Enquanto mãe, enquanto estudante também, né? Não tenho que eu já não estudei, mas sempre estou estudando, né? Essa semana eu comecei mais uma fase aí para estudar mais coisas. E o quão importante é para a criança que tem autismo tendo maior, né, fazer um social com mais pessoas ao mesmo tempo. Isso. Né? E a questão afetiva também, né? O cavalo ajuda muito nisso, né? Sim. Os nossos cavalos, então, são muito dóceis, né? A criança chega perto, eles já baixam a cabeça para passar a mão. Então, isso facilita muito a criação de vínculo das crianças com eles, né? Da afetividade. Então, tudo isso a gente desenvolve durante a sessão. Eu acabo falando mais do autismo, porque meus meninos são autistas, né? E essa questão do vínculo realmente é muito importante para todo ser humano. Sim. Né? E para o autista, né? No sentido, é importante também, muito importante, porque eles têm essa dificuldade da interação. Isso. Né? Não significa que eles não tenham motivação, eles querem estar, né? Mas nem sempre não sabem como. Então, quanto maior a chance de eles terem essas oportunidades, né? Sim. De estar interagindo, né? De estar indo, né? Ter essas terapias, são tudo momentos que a gente, a janela de oportunidade, né? Que a gente acaba, e cada idade é de um jeito, né? De 0 a 6 é um estímulo, de 7 a 12 é outro, né? De 7 a 12 tem até pesquisa que fala a questão da música também, que é muito importante, né? E deles estarem indo buscar, né? Semana que vem eu vou estar falando com uma musicoterapeuta aqui também. Estou bem contente. E tudo isso são benefícios que a gente traz para as crianças, né? Sim. Mesmo elas não tendo uma neurodivergência, né? Sim. Imagina tendo, né, essa possibilidade, quanto que abre o leque para elas, né? E falando também agora, né, dessa questão toda, do que é bom para criança e socializar, vamos falar um pouquinho da feijoada, então. Quando é que vai ser essa feijoada? A feijoada, então, está marcada para o dia 14 de junho. Vai ser a 3ª edição da feijoada com a cavalgada. 3ª edição já? Isso. Nossa! E aí acontece lá no CTG de Agronômica, quer falar dessa parte mais... Isso. Então, essa já é, né, como a Juliana falou, já é a nossa 3ª edição. E
com a cavalgada junto, né? Porque já tinha sido feito anteriormente só a feijoada, mas com a cavalgada junto, a nossa terceira edição, que a gente já agradece, né, lá a Prefeitura de Agronômica, que cede além de ceder o espaço para a gente estar fazendo as terapias lá semanalmente, cede o espaço para a gente estar promovendo esse grande, né, que é o nosso maior evento durante o ano, né, que é a feijoada e a cavalgada, cede todo o espaço lá da Prefeitura lá para a gente estar fazendo essa feijoada. Então vai ser agora, né, no dia 14 de junho. A partir das 7 horas da manhã a gente já serve um café para os cavaleiros, né? Que o pessoal, muitos já vêm acampar durante a noite, outros vêm durante a madrugada, bem cedinho. Esse pessoal da cavalgada é um grupo específico? Eles são grupos normalmente que participam, né? Que fazem cavalgadas e tal. Vem pessoal de gente de todo o Alto Vale e fora do Alto Vale. Ano passado a gente teve pessoal que veio de curitibanos, veio de curitibanos para participar. Nossa. Então, assim... E estava o local ali, né? Não sei se... ali no CTG? Isso. De Agronômica, no CTG, né? De Agronômica. De casa que estão nos assistindo. Mas fica tudo ocupado, né, Zenilda? Isso, eles, né, durante aquele dia é um fluxo bastante grande de cavalos, cavaleiros e pessoas que, além, né, fora da cavalgada, que as famílias, né, convidam para estar participando. Então, assim, é um dia bem bacana. Fica a cavalgada. Eu vi também que o Mauro até postou recentemente que eles tinham feito a trilha para cavalgada e tudo, né? E tudo é pensado com muito carinho, né? Tudo, já está sendo, a trilha já está toda sendo desenhada, já preparada lá, né? Pelo pessoal lá de Agronômica mesmo, que vive nesse mundo dos cavalos lá, né? Que sempre dá uma força bastante grande pra gente. Então, eles já traçaram toda a trilha, tá tudo prontinha já. Então, como eu falei, né, ele inicia já às 7 horas da manhã com o café para os cavaleiros. E dentro dos cavaleiros, assim, tem crianças neurodivergentes que têm cavalos e acabam fazendo a cavalgada, ou é para o grupo... Assim, isso fica por conta de cada família. Mas ano tem passado família que chega... Ano passado eu vi, né, durante o movimento lá, que tinha um menino com síndrome de Down que participou da cavalgada. É por isso que eu perguntei, porque eu vi. Nada impede, né? Mas isso daí no dia fica a responsabilidade de cada família, tá? Porque daí a gente fica na parte da organização, claro. Né? E nesse dia daí... E é um evento bem grande, né? É um evento bem grande. A trilha, ela não é uma trilha só como a gente usa, né, nas nossas terapias. Aí ela é por dentro do mato, vai ter subida, vai ter descida, vão passar em riacho. Então, assim, é o que os cavaleiros gostam de fazer, né? Aí, normalmente, assim, entre 8h30 e 9 horas, então, o pessoal sai, né, pra trilha e chegam lá no parque de volta bem próximo ao meio-dia, assim. Mas, paralelo a isso, né, continua todas as atividades ali no pavilhão. No pavilhão, né, que a gente daí já vai estar lá né, preparando a feijoada, né, que não é só para os cavaleiros, é para toda a sociedade, né, que a partir da semana que vem a gente já vai estar fazendo a venda dos cartões. O que o pessoal pode esperar? Porque às vezes eles querem buscar a feijoada, levar para casa. A gente tem essa possibilidade, tanto de consumir no local quanto de levar para casa, né? A gente já prepara as marmitinhas tudo bem direitinho para quem só quiser ir lá retirar lá no dia. Aí durante o dia tem, né? Depois do almoço, normalmente a gente tem sempre uma música ao vivo, né? Para animar o pessoal. Que legal. A gente faz um bingo também, né? Que o pessoal gosta muito. A gente sempre recebe vários brindes bem bons, assim, né? Pra gente estar fazendo. E fica dito aqui também, se alguém quiser, né? Ajudar vocês ali com o evento, quiser... Com certeza. Com os brindes, né? Pode fica até entrar o pedido. Em contato. A gente vai deixar o contato da Ecovale aqui embaixo, passando, tá? E quem quiser entrar em contato tanto com a Júlia quanto com a Zenilda, né? Que são as responsáveis agora lá, né? Ou até uma dos prais, né? Que nem eu sempre falo. A Ecovale não é a diretoria, não é a equipe, a Ecovale somos todos nós, incluo você. Isso, né? pode mandar mensagem para mim também. Enquanto mãe agora, você é uma associada da Ecovale, né? Então você faz parte dessa associação. Eu sempre digo, a responsabilidade de manter e de fazer acontecer as coisas da Ecovale somos de todos nós, que somos as mães dos praticantes. Eu não sou nada mais do que uma mãe de praticante. Hoje estou à frente da gestão, mas daqui a pouco
meu mandato acaba e vai ter que ser uma outra mãe, um outro pai a assumir esse trabalho, né? Então, a Ecovale somos todos nós. Então, pode estar entrando em contato com qualquer um, né? Pessoal da diretoria ou da equipe ou dos pais, dos praticantes para estar, né? Que conheça, alguém que faça, olha, eu gostaria de ajudar, não sei como, pode... São as várias maneiras que tem para estar entrando em contato com a gente, né, para estar colaborando com a gente nesse projeto. Se de repente não quer ajudar com brinde, também tem outras possibilidades também, né? Sim. No dia também, eu acho que vai ter bastante demanda, né? A gente precisa de patrocínio até, né? Porque a feijoada, ela sai bastante cara para a gente estar fazendo, né? Então, aí a gente não, né, cobra um valor... O ano passado, eu lembro que foi um apoiador também que vocês tiveram, né? Sim, a gente tem, né, já bastante sempre apoiadores. Sempre tem apoiadores. Sim. Mas quem, né, então gostaria de estar apoiando, fica o convite. À vontade. E daí vai ter a feijoada. A feijoada geralmente é no horário de meio-dia, daí a partir das 11 horas? Isso, a gente serve ali a partir das 11 horas, 11h30, né? Até 1h30, por aí, né, o tempo que o pessoal precisar, né? Para almoçar, para retirar. E vocês acabam vendendo alguma coisa diferente? Assim, doce? Sim, a gente sempre tem doces também, né? A gente tem pastel também, porque tem gente que diz, eu gostaria de ir, mas meu filho não come feijão. Não, tem um pastelzinho lá para ele comer, tem doce, sempre tem alguma coisa a mais. Ainda mais que é um evento, né, para crianças neurodivergentes, Isso. Né? Tem criança que só come feijão. Isso. E tem criança que não come feijão, né? E daí, assim, esse ano até a gente... pastel que a gente vai ter uma novidade até na mesa, né? A mesa da feijoada, lá vai ter, né, o feijão, o arroz, as saladas tradicional. E esse ano a gente vai ter até um aipim frito. Ai, que delícia. Que vai ser um diferencial, uma farofa bem feita, um aipim frito. Então, a gente quer fazer uma mesa assim, um buffet bem... Fome já. Um buffet bem... Olha, e a feijoada... Não, é muito todo mundo que consome diz assim, olha, é a melhor do Alto Vale. Mas tem alguém que sempre prepara para vocês? Isso, a gente tem... Até nisso, a gente conta com a parceria do pessoal lá da Prefeitura de Agronômica. De Agronômica. Que eles têm um grupo lá, que eles sempre preparam a feijoada. Então, eles estão sempre à frente do preparo, lá tem, né, as nossas pessoas, né, da associação que daí ajudam no dia, mas sempre o controle lá da preparação é pelo pessoal lá de Agronômica mesmo. Nossa, muito interessante. Sim. E deixa eu ver aqui, tem outra pergunta para vocês. Depois do horário da feijoada, o pessoal acaba ficando, o pessoal vai embora, o que eles fazem? Não, normalmente vai a festa até o final da tarde, assim, né? Porque daí a gente tem, né, tem esse bingo, tem a música ao vivo, que o pessoal gosta de né, tem a cervejinha, que o pessoal gosta de ficar tomando, conversando, então assim, né, isso é importante também para as crianças, né? Com certeza. Socializar, né? A gente vai ter brinquedos infláveis também para as crianças, esse ano vai ser bem bacana, assim, vai ser um evento bem bonito, a gente já aproveita para convidar todo mundo para estar prestigiando esse evento. Muito bem, a Júlia, tem alguma consideração final? Sobre a feijoada? Não, só estamos chegando, né, gente, ao final do episódio, daí... Só convidar todo mundo, todas as famílias, que a gente gosta muito de ver quando as famílias estão participando, né? Encontrar as nossas crianças que seja fora da terapia também é legal a gente ver eles participando disso, né? Então, convidar todo mundo para estar lá nesse dia, prestigiando, que para nós também é muito importante, né? Uma coisa que eu gostei, assim, do que aconteceu recentemente, vocês colocaram 2 grupos juntos trabalhando, né? Então, eu tive a oportunidade de estar conversando com uma outra mãezinha no mesmo horário. Isso sim. foi muito legal. Isso começou esse ano. Até o ano passado a gente não tinha. Esse ano a gente começou com as turmas, né? Então, o encontro de mais mães no mesmo horário. A gente estava até pensando que precisaria até arrumar um cantinho para essas mães poderem sentar e conversar, porque a gente vê a necessidade. Logo vai ter. Logo a gente vai ter tá vindo a novidades aí, logo a gente vai ter um espaço bem bacana lá para as mães estar sentando e conversar. E isso é muito legal, o encontro, a gente consegue perceber, assim, que também elas gostam, né, de toda semana estar se encontrando ali, conversando e é bom, né, que, claro, a gente já faz um evento também, como vocês falaram, para estar reunindo as famílias, para promover isso, né? Só que fica mais fácil quando tu já conversa com uma ou com outra durante o mesmo, né? Isso. E foi muito legal, adorei a ideia. Tá
Tá bom, fico bem feliz. E as considerações finais da dona Zenilda? Então, né, agradecer, né, a você, Stephanie, pelo convite, primeiramente, né, que é muito importante a gente estar sempre falando e difundindo, né, o que está acontecendo, né, na nossa associação. E deixar realmente essa dica, né, de que a Ecovale não sou eu, né, não é a diretoria, não é a equipe, a Ecovale são todas as famílias, né, que pertencem. E como a Júlia falou, né, durante esse dia, né, do evento, dos eventos que a gente promove, é muito bom a gente ver as famílias, né, unidas lá, participando, né, trabalhando, ajudando, né, porque a gente precisa também, né, dessa mão de obra para estar um evento com uma proporção bem grande, a gente precisa da demanda de mão de obra, né, claro, das famílias, mas tá vendo também, participando, né, trazendo os filhos, né, para estar interagindo, aqueles que têm possibilidade, lógico, a gente sabe que alguns, né, não gostam de muito tumulto, né, mas é muito importante isso, a participação de todas as famílias, e é por isso que a gente trabalha, né, para ver o bom funcionamento, ver a gente poder manter e cada vez ampliar mais os atendimentos, né, como os nossos filhos hoje estão em atendimentos, como tem gente ainda na fila de espera, então isso me frustra muito, às vezes, né, quando a mãe né, me pede, eu precisava de uma vaga para o meu filho, porque ele está com uma demanda assim, poxa, e eu dizer, não, agora eu não posso, agora não tenho vaga, espera um pouco. Isso, eu, enquanto mãe, eu sofro quanto isso, porque eu sei como é importante. Mas graças à ajuda de todo mundo, a gente vai conseguindo cada vez mais ampliar e manter esses atendimentos. Então, muito obrigada, né, por esse espaço, e contamos com todos na nossa feijoada no dia 14 de junho. É isso aí, meninas. Queria agradecer vocês por terem vindo, aceito o convite, né? Foi um prazer estar aqui com vocês e conversar um pouquinho, né? Certamente não vai faltar oportunidade para nos encontrarmos novamente, né, aqui, e poder falar mais ainda da ecoterapia, que é uma paixão que nasceu em mim e espero poder ajudar vocês também de alguma forma, ou outras formas também, né? Para que esse trabalho maravilhoso continue, né? Que Deus abençoe vocês. Amém. Tá bom? E é isso aí, pessoal. A gente tá ficando aqui ao final de mais um episódio, né? Gostaria de agradecer a todos que ficaram até aqui assistindo. E se você tá gostando do nosso conteúdo, tá curtindo, né? Deixa um like aqui para nós, que isso nos ajuda bastantão, né? Se inscreva no canal, compartilhe esse conteúdo para quem você acha que tá precisando ouvir, ou para um amigo, né? Ou para a pessoa que é um profissional que gostaria de estar escutando o nosso conteúdo. E vamos ficando por aqui. A paz para todos e nos vemos no próximo episódio. Até mais. Tchau.